Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 1º de junho de 2016, metade do ano. É incrível, né, mas já chegou. Então, se você quiser participar, hoje o nosso tema é o combate ao fumo. Nós estamos falando a respeito disso, porque ontem foi comemorado o Dia Internacional desse tema, né, de combate ao fumo, ao antitabagismo. E você pode participar através do telefone da TV Poços, no número 37216955. E também pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e também participe por lá, mande a sua pergunta, a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda. E agora eu vou apresentar aqui as nossas entrevistadas, as nossas convidadas de lá para cá. Primeiro a Lidiane Naliati, que ela é psicóloga. Ambas trabalham na Unimed, né? Fazem parte de um grupo de apoio exatamente nesse sentido de combate ao fumo. Tudo bem? Tudo jóia. Lidiane, tudo jóia? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Tá bom. E também contamos com a participação aqui da Viviane Matsumoto, que é enfermeira e trabalha no mesmo grupo. Tudo bom, Viviane? Tudo jóia, bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Tá bom. E eu também cumprimento aqui fraternalmente o professor Piva. Como vai? Bom dia, Zabrano. Bom dia, convidados. É um prazer estar com dia. vocês aqui. E ao sul de Minas, vamos debater um pouco sobre o tabagismo no Brasil. Vamos lá, tem uma ótima quarta-feira. Amém. Amém. Bom, para a gente inserir o assunto, nós temos uma reportagem que foi produzida pela nossa equipe de jornalismo que mostra esse tema. Vamos ver. Reportagem? Espera aí. Vamos fazer a pergunta então primeiro aqui. O grupo, qual a periodicidade que as pessoas se encontram na Unimed para poder fazer esse trabalho? Então, nós temos os grupos lá, eles são em 12 encontros, uma vez por semana, com duração de 1 hora. Então, primeiro a gente faz um encontro motivacional, que a gente prepara as pessoas para querer parar de fumar. Então, assim, a gente vai fazendo uma redução gradual do número de cigarros que eles fumam por dia, até chegar ao momento realmente da parada, onde a gente marca um dia D, as pessoas marcam um dia que vão parar realmente de fumar, e aí, a partir daí, nós fazemos mais 8 encontros. E é por semana, uma vez por semana. E é suficiente para dar força para o povo aí, Lidiane? É muito suficiente. A gente vê uma grande diferença entre a pessoa optar por parar de fumar sozinho e esse suporte, esse apoio que tem no grupo, né? Porque tem uma troca de experiência muito grande, um suporte de um companheiro ali, uma troca de experiência. Então é muito útil esse suporte. Eles mesmos se surpreendem. Se a gente ouve o relato deles, assim, das primeiras semanas para a última, eles mesmos se espantam com a postura deles, com o sucesso que eles obtêm. É bem bacana, vale a pena. Agora, é preciso ter uma vontade espontânea, eu quero parar de fumar, por exemplo. Ou, muitas vezes, os familiares são os incentivadores principais, né? Aqueles que ficam falando, para de fumar, não aguento mais e tal, né? Então, um auxílio externo é eficaz ou precisa vir de dentro essa vontade? É muito útil quando a pessoa tem essa vontade, né? Quando isso parte dela mesmo, eu acho que é o ponto inicial, mas a gente presencia muitas pessoas que buscam por conta de problemas de saúde, de algumas restrições mesmo, né? Mas o próprio grupo vai aumentando essa vontade da pessoa, essa conscientização. Nós já tivemos pessoas que não tinham esse interesse e chegou até o grupo justamente para poder tomar essa consciência. E é válido. Muito bom. Qual o percentual das pessoas que fazem parte do grupo e deixam de fumar? Você tem isso em estatística assim? Os últimos grupos que nós terminamos, 60% permaneceu sem fumar. Legal. Porque a gente tem assim, como a gente faz 12 encontros, durante alguns encontros, pessoas que não estão muito motivadas ou que não estão num período propício para parar de fumar, acabam deixando o grupo, né? Mas dos que permanecem, contando do inicial até os que chegaram ao final, 60%, 70% permanece sem fumar. E esses 40 retornam algumas vezes? Retornam ou a gente faz um atendimento que às vezes não dá para ser em grupo, faz um atendimento mais específico, mais individual. Sim. E a gente sempre vai tentando retornar ele até ele chegar no momento dele de parar mesmo de fumar. E os índices de recaída? A pessoa que para de fumar tem essa boa vontade aí de parar, mas não consegue manter. Então, a grande preocupação nossa não é o seguinte, da pessoa conseguir ficar sem fumar, porque durante esse apoio do grupo as pessoas se motivam e permanecem sem fumar. O maior problema é manter.
principalmente manter depois de um ano sem o cigarro, né? E nas últimas estatísticas nossas, de 25% a 30% voltou a fumar, né? Porque assim, é o que chama muita atenção, porque o maior índice que as causas que voltam a fumar é questão de estresse. Estresse emocional, eles acabam recaindo sempre para o cigarro, mas fica em torno de 20%, 25%. E agora pessoas que tem retomam. um papo ali de psicóloga, nessa máquina psíquica, né, que a gente tem. O que você acredita que seja a origem do vício do tabaco, por exemplo? Tem alguma coisa emocional ou é um mau hábito adquirido? Por exemplo, a pessoa começa a fumar por alguma vontade, por estética, por achar bonito, para se inserir de alguma forma e acaba adquirindo o vício, ou ela tem uma necessidade, uma carência de botar algo na boca, chupar? Como é que é isso? Eu acho que é um misto de tudo isso que você disse, né? E mais os fatores genéticos, né? Que algumas pessoas têm uma predisposição realmente para se tornarem fumantes. E então isso é algo que influencia. E também essas questões ambientais são comportamentos adquiridos, né, ao longo da vida, as experiências de vida da pessoa, tudo isso influencia. Essas recaídas, como a Viviane acabou de dizer, acontecem muito diante de situações de estresse. A gente costuma ouvir, eu falo que é quase um casamento, né? As pessoas dão um significado para o cigarro muito importante na vida delas, né? Como se fosse o melhor amigo, é o amigo de todas as horas, é na alegria, na tristeza, eles estão ali com o cigarro deles o tempo todo. Então a ideia do grupo é justamente a gente ressignificar isso, mudar essa forma, conscientizar, na verdade, né, a pessoa a enxergar esse cigarro diferente, ver que ela não tem essa necessidade toda. A gente tem os dois tipos de dependência, né, que seria a física e a dependência psicológica também, que aí entra nesses fatores que você está dizendo, do estresse, a necessidade de ter algo na mão, isso também influencia muito. Então a gente acaba trabalhando assim com várias dicas, né, várias orientações para estar substituindo isso. Bom, a gente vai assistir a reportagem que eu chamei no início e aí, na sequência, a gente dá continuidade ao assunto. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, 3721-6955. Na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vamos assistir a reportagem. Leonardo sabe bem o mal que o cigarro pode causar. Ele chegou a fumar até um maço por dia. Sei que agora, nesse momento, eu tenho uma ótima oxigenação. Eu consigo puxar o ar e sentir que eu puxei o ar. Com a ajuda da empresa em que trabalha, ele conseguiu se curar do vício há 6 anos. Mas não foi só o Leonardo. Desde que foi criado o programa, 60% dos funcionários também largaram o cigarro. O PASA realiza atividades de prevenção e tratamento das dependências químicas, seja alcoolismo, tabagismo e drogadição. Com relação ao tabagismo, o empregado primeiramente tem que querer participar do programa e ele faz uma declaração de próprio punho dizendo que é por livre e espontânea vontade que ele deseja participar do programa porque ele quer parar de fumar. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. 130 mil brasileiros morrem a cada ano por doenças relacionadas ao uso do tabaco. No ambiente de trabalho, o cigarro pode causar ainda mais prejuízos. As consequências do cigarro são muito grandes na saúde da pessoa e na saúde do trabalhador, né? Seguramente o desempenho nas atividades profissionais desse trabalhador vão estar comprometidos, além da possibilidade das doenças estar relacionadas ao cigarro, aumentar a possibilidade de ausência do trabalhador às suas atividades profissionais. Consequentemente, você pode ter impacto em todo o sistema, né? Porque você vai ter impacto no sistema de saúde, seja ele no sistema de saúde suplementar, seja ele no sistema de saúde pública, como o SUS, em decorrência do uso desse sistema pelas pessoas que fazem uso do cigarro. É muito interessante, né? E existe ainda algumas associações, né, Lidiane, que podem ser citadas, como, por exemplo, a ingestão de café, bebidas alcoólicas, outras drogas também, né? E aí as pessoas associam uma coisa à outra, né? E acaba incentivando o consumo do cigarro. Sim, são questões de... o café é bem característico, a bebida alcoólica,
né? Eventos sociais, às vezes no início a pessoa fala, poxa, mas eu não vou poder ter vida social mais. E a gente fala que isso é transitório, né? É só uma fase onde a pessoa consiga perceber que ela pode ter todas as atividades dela sem ter essa associação direta com o consumo do cigarro, né? São situações que a gente chama de situações gatilhos. Então, durante os encontros, um dos objetivos é fazer com que a pessoa consiga identificar essas situações que podem estar prejudicando. Então, isso depende de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, né? Sim. Eu, por exemplo, deixei de fumar há algum tempo, mas assim, do dia para a noite, né? Amanhã eu não vou fumar mais e pronto, Sim. abandonei direto. Foi assim, Pio? Foi assim, rápido. Que beleza, que determinação, aí eu hein? pensava assim, não, pô, toma cerveja, tomar um whisky e tal, um cigarro. Você sabe que não lembro mais, né? Mesmo quando está assim num bar, a gente está tomando uma cerveja com os amigos, ou em rodas, assim, um churrasco, a gente fumava muito. Simplesmente não passa nem pela cabeça, eu podia estar fumando agora, entende? Então isso é interessante. Tem outras pessoas, a gente vê que sofrem muito para deixar o cigarro, né? Tem tudo, parece que é um martírio, né? Tirar aquilo da pessoa. Como é que, psicologicamente, você orienta as pessoas nesse sentido? Inicialmente, esse sofrimento psíquico é muito grande, né? É um luto, a pessoa passa por uma fase de luto mesmo, em retirar, tem todo um sofrimento envolvido nessa situação. Como você disse, você teve a oportunidade de conseguir parar sozinho e ter resultado, né? Mas a gente sempre ressalta que, estatisticamente, o grupo tem um suporte e a gente tem um resultado maior. E essa questão toda desse sofrimento inicial, isso é muito característico, né, de todas as pessoas, isso é muito comum. A gente tenta tranquilizar ao máximo, né, todos que chegam lá para falar que isso é natural. Né? Exatamente, né, porque é uma perda. Sim, claro. Né, que a pessoa vai passar. Tem pessoas que que são fumantes há 10, 20, 30, 40 anos. Não é tão simples realmente. E a mídia, de modo geral, cobra muito isso. Você vê filmes e novelas e tal, tem gente fumando, carregando cigarro, etc. Eu acho que isso tudo é um marketing visível, né? Que proibiu o marketing direto e o marketing direto ali dentro. Mas diminuiu muito isso aí, graças a Deus, ainda bem. Estou vendo algumas estatísticas, deve ter melhor, né? No mundo todo, né? E a previsão ainda tem. Ainda tem, né? Ainda tem um certo status, né? O cigarro. Embora isso, com certeza, né? Se a gente for ver as propagandas antigamente de cigarro, impunha muito essa questão, né? Hoje em dia isso está bem menos, né? Foi quebrado, mas discreto, mas ainda existe. Na adolescência, até uma pergunta que você fez um pouco antes, na adolescência é comum iniciar o consumo do cigarro, às vezes pela timidez. Essa questão de ter algo em mãos é a mesma coisa, talvez, que eu possa dizer da bebida, né? Só que hoje em dia o cigarro a gente já não pode ter o consumo dentro de estabelecimento fechado. Então tudo isso vai dificultando, né? Eu acho até empresas ajudaram muito isso, né? Você imagina que empresa, a pessoa não pode fumar em ambiente fechado ou dentro da área da empresa, embora nem área livre, tem que sair, né? Ou em prédios, você está trabalhando no escritório, você tem que descer 10, 20 andares, tipo São Paulo, BH. E aí, você imaginar, você fumar aí um maço por dia, que seja 10 na empresa, em torno de 10 minutos cada cigarro, quanto tempo de serviço você está perdendo? Então, hoje é quase que uma posição de emprego, né? Você é fumante, nessa hora a pessoa já sabe que ela pode não ser admitida por ser fumante. Não é assim? Então, isso reduziu já bem, acho, essa questão. A gente tem relatos de pessoas que trocaram de empresa porque a empresa não permite. Sim, ainda bem. O consumo. Bom, ainda bem que é assim, né? Que as empresas Sim, estão sem conscientes, dúvida. Né? Não que as pessoas perderam o emprego. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo, voltaremos em instantes. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Prefeitura de Poços apresenta Aqui a Gente Faz e Mostra. Programa de hoje, Saúde. Para a Prefeitura de Poços de Caldas, a saúde é prioridade e os resultados de uma boa gestão estão espalhados por todo o município. Com 10 novas unidades básicas de saúde em todas as regiões, a população tem saúde de qualidade pertinho de casa, como aqui no Itamaraty, na Zona Leste, onde os moradores agora contam com uma UBS novinha. Construiu aqui no Itamaraty 3 aqui, está muito bom. Nós está perto da casa da gente, mudou muito para nós. Eu gostaria de saber se com o aumento dos postos de saúde, se aumentou também o número de médicos para o atendimento da população. Sim, seu José. Novos médicos se juntaram às equipes e atendem 8 horas por dia nas UBSs. Tem atendimento por uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista. Todos eles, pelo menos para mim, toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem atendida. A Prefeitura ainda inaugurou em 2014 a unidade de pronto atendimento. Somente no primeiro ano de funcionamento, foram realizadas mais de 165 mil consultas. Na Policlínica, tem a nova farmácia central e o trabalho não para. Você sabia que em Poços, os pacientes acamados são atendidos pela Prefeitura em casa? É um conforto melhor para o paciente e para quem cuida. Aqui, a saúde é prioridade. É por isso que os hospitais Santa Casa e Santa Lúcia estão recebendo mais recursos. Os resultados de uma boa gestão você vê por toda a cidade. Quer conhecer mais? Então até o próximo Aqui a Gente Faz e Mostra. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Olá, Poços de Caldas, eu sou o Diogo Portugal e estarei com vocês aí com o meu novo show de stand-up Partiu Portugal no Teatro da Urca, dia 5 de junho, às 20 horas. Espero todos vocês, né? Porque o meu show é solo, vocês vão me deixar sozinho, é ou não é? Informações 3714-8047, FJ Produções. É nóis, partiu! A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco. Hoje nós estamos falando a respeito do cigarro, do combate ao cigarro, do combate ao fumo. E não é só cigarro, né? Às vezes as pessoas têm, muito menos, mas têm outros hábitos de charuto, por exemplo, de cachimbo, cigarro de palha, né?
que hoje em dia eu acho que cresceu muito o consumo entre os fumantes. E as nossas entrevistadas são a psicóloga Lidiane Naliati e também a enfermeira Viviane Matsumoto. Viviane, aqueles, não sei se ainda usa, mas haviam adesivos com tabaco, alguma coisa, com nicotina, melhor dizendo, e algumas outras coisas, bala com nicotina, sei lá, diversos produtos assim para linha auxiliar de tratamento a fumantes. Isso ainda existe? Vocês aconselham esse uso? Existe. Na verdade, existem 3 linhas que a gente usa de medicação, né, que é pela prescrição médica, medicação do nosso médico pneumologista, que ajudam nessa parte para parar de fumar. Um é a terapia de reposição de nicotina, que é o adesivo transdérmico, tem a goma de mascar, tem uns sprays. E tem as medicações que ajudam na síndrome de abstinência, que é o mais comum de usar, é a bupropiona. E alguma outra linha que é o que ajuda também na abstinência e também na vontade de fumar, que é a vareniclina, que é uma terapia um pouquinho mais de alto custo. Então, o mais comum da gente ver hoje no dia a dia nosso lá do nosso grupo é a terapia de reposição, justamente com os adesivos, e o uso da medicação da linha da bupropiona. E como faz para quem viciou depois na pastilha? Aí tem que... Aí é um trabalho para a nossa psicóloga. Assim, agora, nossa, a cada 10 minutos está com uma pastilha. Existem as substituições, né? Pessoas que começam a chupar bala compulsivamente, essas coisas. Mas às vezes é o risco justamente de quem começa por conta própria, né? E aí não tem um acompanhamento, porque normalmente, às vezes, um exemplo, né? O médico passa uma semana de 21, depois de 14, 7, tem uma redução, né? E tem que haver a redução do cigarro também, né? Senão o índice de nicotina é muito alto. Porque daí pega do cigarro e mais da goma, por exemplo. Sim. Tem que ter o acompanhamento. E o que a nicotina causa no organismo da pessoa? Até no intervalo a gente estava falando a respeito disso. Né? O cigarro é uma coisa que você ingere, uma fumaça quente, né? E qual é o prazer que isso dá ou a reação orgânica proporcionada? Então, a nicotina ela é responsável pela dependência química, né? E é justamente essa dependência, essa droga, essa nicotina, que ela age a nível cerebral e dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer. Então, as pessoas que fumam, elas sentem logo uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, e cada vez mais o cérebro vai pedindo mais, vai exigindo mais, e com isso, é o que a gente fala, a pessoa nunca consegue ficar em 1, 2 cigarros, porque o organismo sempre vai pedir mais, e aí a pessoa começa a aumentar a quantidade de cigarros que usa por dia. Tá, dentro dessa quantidade de cigarro, 2, 3 cigarros e também os passivos, né? Os fumantes passivos que não participam diretamente, né? A injeção de cigarros, a quantidade interfere ou muito ou pouco o prejuízo é o mesmo? Muito ou pouco prejuízo é o mesmo. A gente sempre fala, fumando 1, fumando 20, os malefícios que isso vai causar para a saúde acaba sendo o mesmo. O que diferencia, às vezes, um pouco é na questão do grau de dependência. Porque todo paciente que vai começar um grupo, a gente faz uma avaliação que é o teste de Fagerstrom, que ele avalia o grau de dependência. Então, assim, avalia quantos cigarros fuma por dia, se o primeiro da manhã é o que traz maior saciedade, maior prazer, se ele consegue ficar sem fumar em lugares fechados, ou, por exemplo, se ele entra em algum recinto fechado, cinema, restaurante, ele precisa sair para fumar. E aí, a partir disso, a gente faz um cálculo dessa dependência, e essa dependência é que vai definir se vai precisar de medicação medicamentosa ou não. Aí, nesse caso, a quantidade de cigarro interfere. Uma pessoa, às vezes, que fuma menos, talvez não precise de ajuda de medicação para conseguir parar de fumar. Já uma dependência maior, talvez necessite mais de uma ajuda. É interessante. Tem gente que não anda de avião, por exemplo, em viagens longas, para não ficar sem fumar, né? É uma dependência muito grande. Agora, é interessante também que naqueles adesivos, aquelas fotos impactantes que traz nos maços de cigarro, né? Tem uma frase que eu não sei ao certo, mas eu estou lembrando que não existe medida segura para o consumo daquela substância, né?
Isso é interessante, porque não é só a nicotina, existem diversas outras substâncias também que são nocivas, não é isso? No cigarro, se a gente for ver mesmo, em uma única unidade de cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Né? A nicotina, que é o responsável pela dependência química, né? Isso é essa substância que faz as pessoas ficarem dependentes do cigarro. Mas tem o alcatrão, tem o monóxido de carbono e todas as substâncias que no final acabam gerando todas as doenças. Se a gente for ver hoje, o cigarro ele é responsável por mais de 50 tipos de doenças. Atinge todos os sistemas do organismo, principalmente o câncer. Então, dentro da nossa legislação, todo produto tem que estar com a sua ficha técnica. Tem. Né? Teria. O cigarro oculta isso e não há nenhum problema legal, né? Porque talvez nem daria para pôr no maço nem caberia. Nem caberia, mas pelo menos esses mais importantes, né? Que eu acho que ajudaria as pessoas, né? A ver, porque às vezes a cena, igual a foto, como fala, isso é besteira, não acontece. Mas se você está lendo o que você está ingerindo, eu acho que isso é muito mais chocante, né? Você saber a quantidade de droga que está ingerindo no momento. E isso sem contar desses cigarros que são fabricados no fundo de quintal, né? É verdade. Porque aí são mais substâncias ainda que a gente acaba desconhecendo. Sim, né? Não tem nem As conhecidas já são totalmente prejudiciais. O negócio taca fogo, sai fumaça, põe no meio. Exatamente. O cigarro eletrônico, é isso? Boa pergunta. Então, o pessoal parece que está aderindo a isso, mas também tem seus problemas. Vocês estão... Tem. O que o cigarro eletrônico... É uma essência que põe, aí a pessoa ingere aquela fumaça... na verdade ele imita como se fosse como você não estaria acendendo ele, né? Mas ele também, quando você absorve, ele acaba absorvendo nicotina também. Né? E ele é proibido. Nicotina também. Existe. Sim. E ele é proibido no Brasil. O cigarro eletrônico ele é proibido. É proibido? É proibido. As pessoas que comercializam via internet, tudo acaba sendo meio que ilegal, porque é proibido. E ele, para a pessoa, ele substitui também, assim... a pessoa traz uma saciedade, né? A pessoa tem a sensação de não estar fumando, né? É ilusório, na verdade, né? Ela tem, talvez, o resultado naquele aspecto psicológico de ter algo em mãos, mas essa sensação de não estar fumando, porque, na verdade, ela está mal também. Pois é, o Piva deu um exemplo dele aqui, que ele parou de fumar do dia para a noite, né? Existem pessoas que têm, assim, uma facilidade para erradicar um vício no seu próprio organismo. Outras pessoas são mais suscetíveis, têm mais dificuldade em deixar o vício, passam tempo para conseguir largar aquilo lá. Como é feito esse trabalho aí? No teste que vocês percebem essa diferença entre uma pessoa e outra e aplica dentro do grupo algo que possa facilitar o abandono da dependência? Normalmente tem a avaliação também que pode ser feito para poder detectar tem a dependência a química e essa psicológica também, né? São dois tipos de avaliações que podem ser feitas. E isso influencia, normalmente a gente segue um padrão de ir reduzindo a cada semana, né? E onde a própria pessoa propõe quantos cigarros, de repente, ela pode diminuir naquela determinada semana. Então, normalmente, segue-se esse padrão. Só que algumas pessoas optam por ter uma parada abrupta, né? Mas é a minoria, né? Minoria mesmo. E eu acho que isso influencia muito, o que pode ajudar a determinar isso é justamente a estrutura emocional de cada um, né? Com aquele tal significado que a pessoa coloca no cigarro, né? Depende dessa estrutura emocional dela. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade para lidar com os conflitos, passa por muitas situações turbulentas aí, ela vai ter um consumo maior do cigarro, já que tem essa ilusão de que traz essa calmaria toda, né? Uma válvula de escape. É uma válvula de escape, com certeza. Por isso a gente vai tentando, a gente vai tentando identificar outras fontes, né? E a pessoa conscientizar que essa não é a única forma dela ficar tranquila, ficar relaxada. Eu vou fazer um breve intervalo, você faz a pergunta no próximo bloco. Se você quiser participar, dá tempo ainda, tem uma pergunta aqui também. O nosso telefone é o 37216955. A publicação já está feita também na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nós voltaremos já já.
Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante. Em Poços de Caldas, em 2 endereços. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A tecnologia. A inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas. A Aeroopção. Você sabia que a JA Centro Automotivo Porto Seguro também atende a não segurados? É isso mesmo, oficina mecânica completa, num espaço muito agradável e confortável. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, segurado ou não, aqui você nunca fica na mão. Avenida João Pinheiro, 1081. Ligue 3715-9550. Atenção, Poços de Caldas, o Circo de Itália continua! De quinta a domingo em 3 horários, às 3 horas, 5 horas e 8 horas da noite. Com grandes atrações, tem a Mulher que Some, Homem Queixo de Aço, Palhaço Engraçado, Fantástico Globo da Morte e mais os shows Frozen, Uma Aventura Congelante e Vingadores com Homem de Ferro e Capitão América. Venha e traga sua família, a atração está garantida. Circo de Itália. Móveis Usados Camilo, desde 1985, ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório. Trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade. Venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio. Prateleiras de aço com um preço especial. E temos uma excelente condição de pagamento para você. Venha conferir. E a entrega é por nossa conta em toda a região central. Móveis Usados Camilo, tudo para o seu lar. Móveis Camilo, Rua Coronel Virgílio Silva, 893 e 914, 35 3713 2493 3721 0677 ou WhatsApp 99989 9066. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$ 150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e ao vivo agora na parte da manhã. À noite tem as reapresentações, após o Telefatos, após a meia-noite também. Hoje nós estamos falando a respeito do programa Antifumo da Unimed, que é disponibilizado aos associados da cooperativa, aos cooperados, e sem dúvida nenhuma muito interessante, né, para quem quer parar de fumar. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar da maçonaria. Nós temos o quadro Entre Colunas, que está sendo veiculado esse mês, e nos apresenta aí alguns temas interessantes relativos a essa ordem secular. Vamos assistir.
Olá, amigos do Jornal do Sul de Minas. Estamos aqui mais uma vez para levar ao ar o programa Entre Colunas. Novamente com o venerável mestre da Estrela Caldense, Marco Antônio de Mello, nós gostaríamos de perguntar sobre a Estrela Caldense. Nesses últimos 120 anos, a Estrela Caldense completou 120 anos no dia 5 de dezembro de 2015, e nós sabemos que por lá passaram, desde a fundação, profissionais de todas as áreas, políticos, escritores, profissionais liberais, e nós gostaríamos de saber qual é o retrato da Estrela Caldense hoje. Quem são as pessoas que compõem a Estrela Caldense? Qual é o retrato da Estrela Caldense perante a sociedade? A Estrela Caldense reúne no seu seio homens de todas as classes sociais desses 120 anos de fundação da loja. Então, para nós, maçons, aquilo que o irmão tem lá fora, suas riquezas, os seus títulos, para nós aqui, ele é simplesmente o irmão. Então, aqui dentro, por isso que nós temos os 3 itens nossos que para nós é muito importante: a nossa igualdade, que ninguém é mais do que ninguém, a nossa fraternidade que a gente tem entre os irmãos, e a nossa liberdade, que isso é fundamental para todo ser humano. Gostaria de perguntar ao nosso venerável mestre o que ele achou do encontro que aconteceu na cidade de Poços de Caldas recentemente, envolvendo aí toda a comunidade de maçons pertencentes ao Grande Oriente de Minas Gerais. Estiveram aqui maçons, seus filhos, suas mulheres. Foi um final de semana que reuniu 1.200 pessoas aproximadamente e foi extremamente profícuo, né? Como é que a loja Estrela Caldense participou e qual foi o resultado obtido desse encontro? Pela segunda vez, a Estrela Caldense foi anfitriã do encontro, o segundo encontro da família maçônica, e vale a pena ressaltar aqui a satisfação que a gente tem nesses encontros, que a gente encontra maçons de Minas Gerais inteiro, com as esposas, com os filhos, e o congraçamento é muito bom, que os irmãos, né, se encontram e a gente fica conhecendo cada um, até os costumes de cada um, o jeito de falar. Então é um encontro de família mesmo, onde a gente sente a vontade, e eu acho que foi muito bom para todos que aqui estiveram. Encerramos então mais um quadro Entre Colunas, dentro do nosso querido Jornal do Sul de Minas. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Ok. Bom, voltando a falar a respeito do programa antifumo da Unimed, os associados podem saber mais informações através do endereço unimedpc.com.br, www.unimedpc.com.br, e dentro da página do site da cooperativa, clicar na aba Bem Viver, né? Tem um link lá e as pessoas podem fazer as inscrições, inclusive online, né? A pessoa preenche na hora pelo site, depois começa a frequentar isso? Isso, ela vai se inscrever pelo site e nós vamos receber lá no nosso e-mail eletrônico o contato e nós vamos entrar em contato com a pessoa para agendar uma avaliação para estar começando os grupos. E existe uma quantidade de profissionais também, é um grupo multidisciplinar, né, vamos dizer assim, que auxiliam as pessoas no tratamento, é isso? Isso. Nós temos na equipe o psicólogo, a enfermeira, nutricionista, o educador físico. E aí cada semana passa por um desses profissionais, né, onde cada um dá as suas orientações. E o interessante é que a pessoa entra pelo simples fato de parar de fumar, e aí de repente ela já está participando do grupo de atividade física, aí terminou o tabagismo, ela já acaba participando do grupo de reeducação alimentar. Então, assim, a mudança de hábito é no geral, né? A gente tem a mudança de hábito alimentar, a mudança de hábito comportamental, é uma somatória de atividades bem positivas aí. O Celso, você faz a sua pergunta, o Celso mandou aqui uma mensagem para a gente dizendo que poderia se fazer uma campanha orientando jovens sobre as drogas. No caso, eu acredito que para jovens deve ser algo mais amplo, né? Assim, não somente através de uma cooperativa, mas também facilitando a informação chegar até eles, né? Porque se depender de uma cooperativa fazer um programa, esperar os jovens chegarem, talvez não seja o hábito mais
indicado para a idade deles, né? Então é melhor a gente falar sobre isso, e dentro do Jornal do Sul de Minas nós também atuamos nesse sentido, sempre trazendo esse assunto à tona a respeito da dependência química, o que não foge do tema de hoje, porque é também dependência química. Vai, Piva. Sim, dentro desse programa de vocês, sabe quanto tempo tem, qual o rendimento que vocês perceberam, né? Desde que estão juntas aí nessa batalha contra o fumo, e dentro disso, se há um acompanhamento pós o programa, a pessoa deixou de fumar, se volta a ligar, ou perceber, porque as pessoas têm uma tendência às vezes de ficar mais nervosas, com mais tensão. Como que funciona essa parte? Então, nós estamos com esse programa desde 2008 na Unimed, né? E a gente faz o acompanhamento 1 ano até depois que a pessoa parou de fumar. Então, a gente tem lá os nossos parâmetros de fazer o acompanhamento com 1 mês, na hora que encerra o grupo, 3 meses e 1 ano. E nesse período, se a pessoa voltou a fumar, a gente convida para estar retornando ao grupo. E sempre depois que encerra, nós deixamos aberto, nós como os profissionais, eu enfermeira, nutricionista, psicóloga, se ele tiver qualquer motivo de recaída, ou que nem seja uma recaída, seja apenas um lapso, que ele pode estar entrando em contato com a Unimed, ele vai ser atendido individualmente, nós vamos manter esse acompanhamento com ele. Então, a gente dá esse suporte para mesmo depois que encerrar o grupo, ele pode contar com esse apoio nosso lá. Quem não tem convênio pode participar ou não? Não, esse infelizmente é específico só para os clientes. Sim. Isso. E aí nesse caso a gente orienta o que tem na prefeitura, né? Então a quem não é cliente Unimed, a gente acaba encaminhando para o serviço da prefeitura. Onde é? No CAPS? É ali na Rua Paraíba, é no CAPS? Eu não... Fica ali na Paraíba. Eu sei que é o seguinte, para os planos de saúde é muito mais economicamente viável fazer e incentivar, estimular, investir num programa desse do que tratar doente, né? Porque as doenças são muito fortes. Prevenção, né? Então, é interessante isso. Ontem estava vendo uma entrevista, um ex-ministro comentando que a dependência financeira do governo, né, em termos de depois pagar o tratamento das doenças, é enorme, né? Foi em bilhões e bilhões de reais, exclusivamente por problemas de doenças provocadas pelo fumo, né? E não falou nada sobre uma prevenção de saúde. Há muita preocupação em fazer isso, né? Vamos cuidar para não gastar mais, né? Ou seja, eu acho que a coisa deve ser pelo contrário, né? Embora seja realmente um custo alto, né, pelas áreas de saúde, mas vamos orientar, né, e mudar essa cultura, talvez mais por aí, né? A mudança tem que ser geral, né? Assim, tá certo que se a gente for ver a questão de saúde em geral, não só das cooperativas, se a gente não começar a investir em questão de promoção e prevenção de doença, realmente isso vai onerar muito a questão de custo, né? Mas nós precisamos pensar realmente na questão de saúde, de qualidade de vida. Hoje, não só falando do tabagismo, mas se a gente for ver, 50% da população brasileira está acima do peso, né? Isso aí vai no futuro onerar muitos gastos, vai dar muita doença para a população. Então, essa prevenção, essa questão de promoção tem que existir em todos os âmbitos. Ok, muito bom. Legal aí as respostas de vocês, interessante. Então agradeço você, Lidiane, grato aí pela sua vinda. Obrigada. Boa continuidade no seu trabalho. Viviane também, grato aí pela presença. Obrigada. Quero também aqui destacar e agradecer a presença da Ana Luiz, jornalista, trabalha na comunicação da Unimed também. Grato aí, Ana. E você, Piva, tudo de bom? Sim. Grato. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre o antitabagismo. E vocês, Zambrano, pelo convite. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Aceite sempre os convites. Obrigado. Eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Até amanhã.